Fraternidade de luz, vamos lá para mais um vídeo despertando a espiritualidade que existe dentro de vocês. Bom, vamos lá. Peço ajuda às consciências, guias, mentores que estão aqui nesse momento para iniciar a orientação da energia Yin e Yang. Vamos ver aqui o que vem, iniciando pela energia Yin. Vamos iniciar pela energia Yin. O que está acontecendo com a energia Yin? O que está acontecendo com a energia Yin? Consciências. Energia Yin. A Lua. Excelente. E o Sol. A Torre. Certo. Bom, a energia Yin está oscilando entre o Yin e o Yang, tá? Por que que isso acontece? Eu já falei algumas vezes aqui que... Só um minuto, gente. Eu já falei algumas vezes aqui... Deixa eu só ver aqui. Tinha iniciado aqui nos últimos dias. Eu tenho ouvido muita música celta. Muita. Deixa eu voltar aqui. Agora foi. Então, assim, eu já falei algumas vezes aqui que o intuito do espiritual é que nós, cada um de nós, consigamos aí equilibrar essas duas energias dentro, tá? Então, você trabalhar com essas duas energias é primordial para que você se torne um ser assertivo e produtivo. Então, não necessariamente você precisa tá em conexão com alguém, né? Ali na matéria, né? Está do lado de uma pessoa para essa conexão acontecer. Você não tem essa necessidade. E é isso que o espiritual está desenvolvendo, tanto no masculino quanto no feminino. Neste momento, o feminino está mais na energia Yin, tá? Na energia mais introspectiva, mas veio aí de um passado recente trabalhando com a energia Yang. Então tem essa oscilação acontecendo. Quem decide isso é o cosmo, é Deus, é a espiritualidade maior, quem vocês quiserem chamar, ok? Vamos ver aqui a energia Yang. Como que a energia Yang está nesse momento? Como a energia Yang está nesse momento? O urso, que aqui é o urso polar. E temos aqui a travessia, que é a ponte. Bom, o que eu vejo aqui na energia do masculino? O masculino numa energia Yang, só que é uma energia que está num processo de reconfiguração, a gente pode falar assim, para que haja um bom entendimento. Então, o masculino trabalhando essa energia de expansão, porém, está passando por um download, né? O masculino precisa fazer algumas modificações na matéria, ter um novo direcionamento, só que a nível energético, esse masculino não tem essa configuração, então está sendo configurado. Na vida prática, o que significa isso?
O masculino ele tem que chegar num destino, só que ele ainda não está preparado mentalmente para chegar nesse destino. Ele não tem a rota, ele não sabe como, não tem a mentalidade para isso. Então está numa pausa, sendo reconfigurado pelo espiritual, por situações externas, para que ele siga o caminho, esse caminho novo que nem ele mesmo entende, tá? Então tem uma energia de bloqueio aqui, né? Tem uma energia de pausa, mas por quê? Porque o masculino ainda não tem ainda a habilidade desenvolvida que precisa para atravessar essa ponte, né? Não consegue enxergar ainda isso. Vamos ver o que o espiritual, as consciências esperam da energia yin e yang. A solução 3-3, os pássaros e a montanha. Eu notei aqui na mesa que veio 32 para o feminino, o 33 de solução das consciências, o 12 e o 21 espelhado. Aqui o espiritual quer que haja uma quebra do silêncio, né? Que haja uma interação entre o masculino e o feminino, porque aqui tem um espelhamento, né? O que eu vejo aqui que talvez o masculino entrou em contato em algum momento, mas não chegou até o feminino isso, e o feminino pode ter entrado em contato, mas não chegou até o masculino, né? Tem uma energia de bloqueio na comunicação, tem uma dificuldade de sintonização na matéria entre esse feminino e esse masculino, tá? Tá tendo um espelhamento na energia. Vamos ver aqui qual o sentimento do masculino pelo feminino. Qual o sentimento? O sol. Olha lá. Confirmando a energia yang. A energia de revelação. E o 10 de paus. Aqui na vida prática, com toda certeza, o feminino vai ter uma revelação do quanto a situação do masculino é pesada, né? Aqui mostra o masculino no momento de grande carga emocional, mas carga também ligadas às atribuições que são feitas ao masculino, tá? O que a sociedade espera desse masculino. Então tem muita coisa em cima, né? E vai ter revelações aí, tem verdades que virão à tona sobre esse peso, esse fardo que esse masculino carrega, tá? Tem finalizações aqui ligadas à família, finalizações ligadas ao trabalho. Eu vejo esse masculino aqui também tendo questões ligadas a um feminino, dois tipos de feminino. Esse masculino vai ter algumas questões. Um feminino que é mais atrevido, que expande na matéria, mas que na vida prática, nossa, esse feminino não é tão bem visto socialmente pela postura, tá? E esse masculino vai ter problemas também com um feminino mais conservador, tá? Um feminino assim que que esse masculino tem um compromisso, tá? Então, assim, vai ficar muito claro e evidente o que estava escondido, né, sobre esse masculino. Aqui o sentimento do masculino em relação ao feminino é um sentimento de liberdade, de amizade, de revelação, de parceria criativa. Eu não vejo esse masculino numa energia de compromisso
com o feminino, nenhum tipo de feminino, né? Das classes que tem na matéria, esse masculino não está comprometido com o feminino, a não ser o feminino interno, né? Que tem que ser trabalhado, esse não tem como fugir. Mas na matéria, numa dinâmica terrena, não, esse masculino ele não está comprometido. Ah, Natália, mas ele é casado há 30 anos. Tudo bem, ele não está comprometido. Ah, mas ele paga as contas, ele não está comprometido. Tá? Comprometido emocionalmente é uma pessoa que já se desconectou. Então, é o tipo de situação que essa pessoa ela pode virar as costas a qualquer momento para essa estrutura, como se não fizesse um dia que tivesse ali dentro dessa estrutura, né? Ah, tá 30 anos. Esse masculino, do jeito que eu tô vendo aqui, vira as costas como se nem conhecesse, porque não está mais ligado emocionalmente a isso, tá? Então é o sentimento que eu sinto aqui, que esse masculino ele está totalmente desconectado. Eu ia falar desconexo, mas é desconectado a esse feminino externo, prático da matéria. E aqui esse masculino está disposto a uma liberdade, uma conexão sem grandes vínculos. Esse masculino está disposto a isso. Aqui eu sinto um masculino que tem muito desejo de prazer, de lazer com o feminino, possibilidades, mas nada de se envolver profundamente. Lembre-se que o Sol está em Leão, então o Sol é associado ao signo de Leão, né? E o signo de Leão está muito ligado aos lazeres e prazeres, à liberdade, ao que você cria, né? Que uma energia muito forte de filhos também. Vamos ver qual o sentimento do feminino em relação ao masculino. Sentimento. 3 de espadas. E os 5 de espadas, então. O feminino continua no movimento. Ah, lembrando uma coisa. Eu adoro que vocês coloquem nos comentários. Gosto muito dessa atitude. Mas volto a falar. Eu peço que vocês se empenhem mais em saber sobre esse assunto comigo. Por quê? Porque tem várias vertentes aí, correntes, que cada um traz uma consciência, né? É claro que tem algumas consciências que todos nós atingimos. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes eu olho os comentários, nada a ver com o que eu estou falando aqui. Parece que eu falo uma coisa e vocês entendem outra. Tem uma pessoa que ela falou assim, Natália, você não vê que o masculino, ele está ainda no processo? Por que você faz o vídeo? Não está muito cedo fazer o vídeo? A questão é que vocês não entenderam ainda que eu não pertenço à matéria. A matéria no sentido de cumprir regras que você acha que é correto. Você tem um sistema ligado à religião. Por isso que você quer que eu raciocine. Então, quanto mais terreno você for, é mais fácil para mim te identificar. Porque você vai exigir horário, você vai exigir coisas que não está ligado ao espiritual. Então, eu venho aqui a hora que tem que vir. Pessoas que colocam dia, hora marcado para o espiritual colocar vídeo, a pessoa ela tá manipulando, gente. Porque na verdade a gente que é direcionado pelo espiritual, vocês sabem, tem época que eu venho aqui eu posto um monte de coisa, mas tem época que eu sumo. Porque eu tô no meu processo também. Então, às vezes, a gente tem que dar uma cutucadinha para vocês entenderem aí desse lado.
que não é a hora que eu quero, é a hora que tem que fazer. Se o espiritual falar assim, Natália, todo dia 8 horas você vai? Vou. Aí é eles, mas até no momento não aconteceu isso. Então, se eu coloco aqui toda vez que o masculino está em processo de mudança, é porque tem que colocar, entende? Aí tem gente que fala, Natália, vê se você vem mais. Então, o que eu fico às vezes frustrada é que são, assim, são muitas pessoas num processo que se diz espiritual, mas na verdade são totalmente terrenas. E não adianta vir com aquele discurso cada pessoa no seu momento, porque na verdade são pessoas que estão se colocando em situações que elas mesmas desconhecem e estão ali. Eu sei que o espiritual trabalha em tudo, só que a gente tem o nosso livre-arbítrio aqui. O espiritual não pode interferir em tudo, porque é uma experiência humana, a gente tem que experienciar. E o desafio é entender as coisas aqui e seguir em frente. Então eu lembrei aqui, porque às vezes vai vir uma mensagem que ela está mostrando o processo, tá? Ela está mostrando o processo. Então é necessário que haja uma reflexão, tá? Sobre isso. Haja uma reflexão. Bom, vamos lá. Então aqui, sentimento do feminino em relação ao masculino. O feminino com 3 de espadas, né? O 5 de espadas e o 7 de paus e o pajem de ouros e a roda da fortuna e o rei de espadas. Vamos parar por aqui? Não. O rei de paus e o as de espadas. E o rei de ouros. Vamos lá. A grande sacerdotisa e o carro, a lua, meu Deus. Então, o feminino, ele tá passando aqui por um momento bastante importante, porque eu vejo que o feminino vem de um passado recente com bastante questões. O feminino tá com o rei de espadas no passado recente, rei de paus, rei de ouros, né? Isso é muito bom, porque o feminino ele já está atingindo um nível de sapiência para lidar, né, com essas, para lidar com as situações que exigem decisão, tá? Então, o feminino já está numa energia mental bastante importante. Mentalmente, aqui, algumas decisões foram tomadas nos últimos dias, semanas assertivas. O feminino aqui, numa energia muito forte de expansão, trabalhando a energia yang, e o feminino também numa energia muito forte de trabalho duro, né? De construção. Aqui fala que o feminino teve momentos de baixa dentro desse processo, teve que descansar ou ficou doente, alguma coisa assim. Nesse processo, esse feminino descobriu verdades, né? Acabou se dando conta de coisas que estava passando batido, ligado a papéis, documentos, processos. O feminino teve que ter essa baixa para se dar conta o quanto tinha coisas abandonadas aí. Enfim, com uma clareza maior, o feminino aqui conseguindo tomar decisões. O que acontece? O feminino, o que eu estou vendo aqui, o feminino acabou tendo uma mudança nos últimos dias inesperada, tá? Teve alguma coisa aí que girou, né? A roda da fortuna veio, então tem uma situação inesperada que ocorreu, que fez aí o feminino ter uma oportunidade. O feminino pegou algo na mão, né? Na matéria. Teve uma oportunidade chegando, né? Houve aí. E esse feminino pega isso e é o que está fazendo com que o feminino resolva questões na matéria, tá?
É como se o feminino tivesse tido um upgrade, que fala upgrade, grade, sei lá. É isso que tá vindo aqui. Então, o feminino teve um up. E algo chegou para esse feminino. Enfim, esse 3 de espadas mostra que esse feminino ficou com medo, com receio, nos últimos dias, se sentindo mal com alguma coisa. Só que aqui eu vejo que como teve esse up, né, acontecer essa situação inesperada, esse feminino, ele se movimentou e tende a sair dessa energia de 3 de espadas, porque o feminino começa a resolver coisas na matéria que não estava resolvendo, né? Tava faltando aí uma nutrição no feminino, sabe? Pode ser até uma oportunidade, alguém confiando no feminino, alguma coisa assim. E então o feminino tava tendo uma dificuldade de ter essa valorização na matéria. E daí teve. E agora esse feminino em relação ao masculino tem algumas tristezas? Tem. Mas eu vejo que o feminino não vai ficar nessa energia. Tanto que eu vou tirar aqui e pedir mais uma cartinha, o sentimento do feminino com o masculino. Ah lá, o As de Ouros, exatamente o que eu falei. Devido a esse remédio, essa pílula de ânimo que o feminino teve, essa vitamina, esse feminino, ele vai passar por cima dessa energia. Porque é assim, ó, o que eu entendo aqui. Como o feminino estava na bad, né, nada de novo acontecendo, o feminino estava alimentando essa energia negativa, esses pensamentos negativos em relação ao masculino. Consciente, inconsciente, não importa. Agora, como o feminino foi nutrido, né, o feminino deixa isso de lado, entende? Então, daí o feminino começa a se conectar ao espiritual. Eles estão falando aqui que pode ser uma nova ideia que foi introduzida por feminino, um novo valor, né, uma nova mentalidade que deixa esse feminino, tira esse feminino de um pensamento arcaico, ultrapassado, né, de que isso é verdade, eu tenho que ver o masculino assim, eu tenho que fazer assim, porque tem a ver com as crenças desse feminino. Então deixa de existir isso por um conhecimento que vem e o feminino inicia um processo de mudança na matéria. Então é muito interessante isso que está acontecendo com o feminino, porque eu acredito que o feminino ele está mudando, está no início de uma grande mudança de mentalidade em relação aos processos da matéria, tá? Os compromissos, como funciona, como deve pensar, como deve fazer. Isso é muito interessante, porque vai mudar toda a trajetória, entende? Enquanto o masculino está ali congelado, o feminino está passando pelo movimento na matéria. Quando esse masculino descongelar, o feminino está já rodando e vai se encontrar, que daí vai ter um novo direcionamento, tá? Lembrando que quem está por trás do masculino, né, induzindo ele é o feminino. Então, se o feminino não tem uma nova ideia, uma nova rota, o masculino continua na mesma, entre aspas. Tá? É uma dinâmica da matéria, isso que eu estou falando. Então, se quem está por trás do masculino tem uma nova mentalidade, só vai falar, caminha, expande, entende? É como se fosse o oráculo, e quem procura o oráculo é a grande sacerdotisa, que é a energia do feminino. É quando o guerreiro vem se consultar no oráculo, é dado um direcionamento. E é isso, se o oráculo tem uma nova configuração, os caminhos que serão percorridos na matéria serão diferentes.
ok? É isso. E o feminino se conectando muito, muito com o espiritual, né? E aqui realmente é o que eu sinto. O feminino estava cego com o sistema de crença, cego, totalmente cego. Na verdade, é assim, está de acordo com o que a matéria tinha que viver. Como que a gente quer ter, precisa ter uma sociedade nova, com valores renovados, ou até mesmo novos valores, se tem uma limitação mental. Então agora vem uma nova configuração para o feminino. Aqui tem uma torre recente, foi dado algo para esse feminino, rompeu um sistema de crença, mas foi dado um novo valor e o feminino se conectou aqui ao espiritual. Então provavelmente o feminino está pedindo alguma coisa para o espiritual em relação ao masculino. Bom, vamos ver aqui qual o pensamento do masculino em relação ao feminino. 8 de água. Desapego, né? Eu falei para vocês. Então, é engraçado porque eu vou muito eu caminho nessa Serasa do entretenimento, né? Figuras públicas que expõem as coisas, eu gosto de ver isso. E eu estava olhando, tem muita gente se separando, e isso foi falado pelos meus guias. A gente precisa desenvolver a nossa individualidade nessa era de Aquário. Não é que não vão ter relacionamentos, mas essa tradição, né, que é o marido, a mulher ali, né, o marido, a esposa, esse tipo de contrato social, ele vai ficar cada vez mais não é que ele vai ser extinto, mas ele vai ser exclusivo de algum grupo ali, um grupo seleto, que está disposto a renunciar ao próprio desenvolvimento. Por que eu olho o relacionamento assim? Porque quando você está nesse relacionamento tradicional, você se compromete a ir até um ponto da sua jornada para que o outro esteja com você. Geralmente não. Nesse contrato tradicional de casamento, um não pode passar o outro. E se um escolhe crescer, o outro tem que estar ali, pareando. Não tem como um ir para lá e o outro para cá. Isso não dá certo nesse contrato. Então, o que eu vejo que o feminino, geralmente é o feminino que se sacrifica para que o masculino tenha essa ascensão. Né? É o formato dessa tradição, desse tipo de relacionamento que a gente cultua nessa matéria, né? É claro, dependendo do país, tem uma visão diferente, mas no geral é isso. Não tem como um ser ir para o sul, o outro para o norte e achar que vai ter um relacionamento tradicional de fidelidade, lealdade, papai e mamãe, filhinhos. Tem que seguir o rito, né? Todo mundo na mesma casa, aquela coisa que a tradição pede. Então, esse tipo de contrato vai ficar cada vez mais, menos procurado. Então, o que o espiritual precisa? Que a gente desenvolva um novo sistema. E para desenvolver um novo sistema, a gente precisa se conhecer. Dentro de um relacionamento tradicional de anos, é difícil mesmo. A mulher que está casada há 35, 40 anos, sair e falar assim, olha, eu vou estudar. E quem ficar
ainda continuar interessante para essa mulher. Isso é fato, gente. É fato, tá? Quando um tá subindo, o outro tem que ir junto. Senão, nesse sistema de relacionamento é isso que acontece. Então, o que o espiritual quer? Que cada um de nós desenvolvamos aí a criatividade, né? A gente precisa desenvolver a criatividade, a individualidade, que é essa energia do sol, né? O sol é a criança, o sol ele expande, o sol ele traz vida, ele traz prazer, lazer, o sol traz o sexo, a amizade colorida, tudo isso, tá? E você não se apega, Então, esse 8 de copas aqui, o masculino pensando, confirma o que eu falei no início da leitura. Que o masculino, ele tá junto, mas ele não tá envolvido emocionalmente. Emocionalmente, ele já desligou. Então, se você tá casado há 40 anos, um exemplo, pode ser que hoje o seu marido ou sua esposa vire para você e fale: quero o divórcio. Eu vou viver a minha verdade. Porque emocionalmente não tem vínculo mais, que é da antiga escola. A antiga escola quase sufocava o outro porque tinha assinado um papel. Então, esse apego vocês não vão ver mais, né? Quer dizer, vão ver porque a gente está no processo de transição. Mas não tem como se manter esse contrato mais. Pelo menos nesse momento histórico. Porque há uma confusão dos gêneros, das atribuições do feminino com o masculino, do masculino. Então, não bate as contas. Então, aqui, eu vejo que o masculino vai se libertar mentalmente do envolvimento emocional com os compromissos, tá? Então, significa o que isso? Significa que se você tem um compromisso com alguém, que é um envolvimento emocional, por exemplo, porque é meu pai, eu vou pausar só um minuto. Então, fui falar com a Nina. A hora que eu pausei estava 32 no relógio. Pois vocês veem o significado. Vejam. Bom, então, só para vocês entenderem a dinâmica da rotina de vida, a vida prática. Você tem um contrato com aqui Iroko, tá? Você tem um contrato com Iroko, certo? Então você tinha um envolvimento. Nossa, eu preciso cumprir isso. Ai, meu Deus, ele confia em mim. Sabe aquele envolvimento emocional que é de Escorpião, tá? Que é um dos signos do primórdios aí, primitivos, né? Da humanidade, tá? Esses signos, eles estão ligados, esse signo, ao primitivo, ao reptiliano, memória reptiliana. Então, o que a gente fazia para manter os contratos? Envolvimento emocional. Então, é meu papai. O Iroko é meu papai. Eu tenho que cumprir isso. Só que o Iroko pisa na minha garganta, na minha goela. Mas é meu papai. Não. Ele tem que estar ali agregando também. Então, o que vai ocorrer daqui para frente é que não vai ser mais pego por contratos com envolvimento emocional. Então, é pau, é pedra, é pedra. Ponto. Casamento, que tá vindo muito forte casamento para mim, é um contrato. A partir do momento que você assina o papel, você está fazendo um contrato legal com aquela pessoa. Que se vocês se separarem, essa pessoa ela tem que prestar contas do que vocês construíram juntos. Quando assina o papel, essa pessoa
legalmente ela tem que cumprir você também algumas coisas. Então, na verdade, você ter um casamento, uma união estável, um casamento no civil, né? Você ali, o casamento no civil, você tem algumas questões que você precisa cumprir, né? Então, eu não sei muito bem data, mas há pouco tempo atrás ainda a traição estava no código ligado à mulher, né? Se a mulher traísse, tinha até uma questão de lavar a honra, né? Há poucos anos atrás aí, né? Décadas atrás. Então, estar casado e assinou papelzinho, você tem uma obrigação legal com aquela pessoa. Vocês entendem que o amor cai por terra quando você assina o papel. Porque você está falando, se alguma coisa acontecer, você vai ter que prestar contas. Só que isso era muito ligado ao emocional, à memória límbica, tá? Memória límbica e a memória cortical, né, do aprendizado. Só que agora, essa memória límbica, ela vai ser tirada da jogada, porque tem a ver com a era de peixes. Então, não que ela não vai existir, mas ela não vai ser colocada mais como testa de ferro ali. Primeiro eu me envolvo emocionalmente com a situação, com a pessoa, com a crença. Não, agora vai ser a memória cortical, a parte da frente que vai ser trabalhada. Então eu resolvi estar com fulano de tal, eu vou estar. Só que emocionalmente eu não tô ligado. Eu tô ligado no que a gente se propôs. Tá, a gente vai dividir as contas, tal, vamos ficar junto. Mas se em algum momento eu ver que isso não acabou para mim, tô indo embora. Entende? Ai, Natália, você está sendo cruel falando isso. Não é cruel. É o novo sistema que está sendo já rodado na matéria. Você que não pensa assim ainda, você vai começar a pensar. Porque esse 8 de copas é para todos. É para todos. A vida vai te levar a pensar assim. A soltar esse envolvimento emocional com as coisas e pessoas. Então, você está num relacionamento 30, 40, 50 anos, não quer dizer nada nessa era. Vocês estão entendendo? Então, o masculino aqui, na mentalidade, está totalmente se desvinculando emocionalmente desses vínculos. É isso, tá? Vamos ver o pensamento do feminino em relação ao masculino. 9 de espadas. E a rainha de paus. Excelente, porque apesar do 9 de espadas ser uma carta um pouco pesada, é um estágio. Então vai passar. Por que pesada? Porque traz muito tormento mental. Tá? Lembre-se que o feminino passou anos no 8 de espadas. E agora o 9 abre tudo e você fica naquilo. Meu Deus, o que eu vou fazer? E aquilo, aquela depressão, né? Tanto que ela tá na cama aqui, não consegue dormir, a cabeça fica muito aterrorizada, e dia e noite, parece que perde todo o sentido. Então, o feminino numa energia 9, de solitude, de eremita, e o masculino na energia 8, que é uma energia de ciclos viciosos que ele precisa cortar. E para ele cortar, ele tem que romper a força que ele sempre exerceu em algo, colocou. Ele tem que colocar uma força em dobro. Então o masculino ele tá no momento assim de se preparar para romper algo grande. Tá? Algo grande. Esse masculino a gente tem dentro. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando de um ser fora de você, eu estou falando de você. Então, por isso que é importante vocês não ficar achando as coisas e buscar uma orientação comigo,
tá? Então, se você tem dúvida, faz um esforço, guarda dinheiro, paga a consulta. É uma orientação, Natália, eu gostaria de saber mais, né? Então, a gente, às vezes, precisa dar prioridade para as nossas coisas. Às vezes, não, sempre. Então, eu não tenho isso, vou juntando. Porque é necessário, olha nos comentários, 1% está entendendo o que eu estou falando. O outro está deduzindo. Então é complicado vocês terem resultados por dedução, tá? E tem muita gente que fala, eu sei tudo. Quando eu começo a conversar com a pessoa fica até sem graça. Por quê? Porque eu começo a ver que você sabe tudo o quê? Mas eu estava 50 anos fazendo, sei lá, estava no Tibete. Tá, vamos lá. Aí você começa a falar com a pessoa cheia de crença. Eu falo, meu Deus do céu, e agora? O que eu falo para a pessoa? Né? Então tem que observar isso, invista em você. Então aqui o feminino, com a energia da rainha de paus agora e da rainha de ouros. Tá? Rainha de paus e rainha de ouros. Lembra que o feminino no passado, antes de receber o presente, né, ou receber essa informação que não tinha, o feminino estava trabalhando com o masculino, agora voltou para a energia yin. Que a energia yin, aqui lembra que eu falei que o masculino ia ter problema com duas rainhas? Aqui, ó, de ouros e paus. Vou pausar. Bom, gente, voltei, olha. Então, lembra que o masculino ia ter problemas com dois tipos de feminino na matéria, tá? Um feminino mais atrevido e um feminino com possível compromisso, tá? Mas falando de energia, o masculino tendo problema com uma energia mais sexual e outra com uma energia ligada a dinheiro, tá? O masculino caindo fora disso, tendo que se jogar aí no novo, tá? Então aqui o feminino passando pelo momento mental aí de expurgação, né, soltando uma crença devido a esse ato do masculino, porque o masculino realmente vai ter que se jogar no novo. E é longe dessas energias femininas, tá? Então eu vejo que o feminino vai passar por momentos de baixa, dor de cabeça, vai mexer com o intestino do feminino, vai ter um monte de situações aí, porque o feminino vai ter que sair de uma configuração antiga, tá? Vamos ver aqui qual é a intenção do masculino em relação ao feminino, os enamorados e rainha de copas. Tá vendo? Que o masculino, ele larga para trás uma energia de fogo, de terra, e aqui o masculino se refugia numa energia de copas, que pode ser uma mãe ou pode ser uma energia feminina aí que acolhe, tá? O masculino aqui, ele vai ter um reencontro com uma energia feminina, que é onde é a fonte, aonde ele precisa ter uma nova visão sobre o feminino. Então eu vejo que a intenção desse masculino é tomar uma decisão, tá? É ter um novo direcionamento, só que deixando claro que os enamorados, dentro deles tem a energia do diabo. Então tem uma energia aqui bastante pesada em relação à intimidade, principalmente sexual do masculino. Principalmente, tá? Principalmente. Então aqui tá tendo o masculino está numa fase bastante difícil,
Porque o que está sendo exposto desse masculino e o que vai ser exposto não é bonito, não é legal. Não é legal mesmo, legal, a parte legal mesmo da matéria. O masculino ele pode passar por um julgamento social pelas atitudes, tá? Mas tá ligado a esse feminino de água, tá? Tá ligado a esse feminino. Então aqui a intenção desse masculino é tomar uma decisão. Mas eu vejo que tem uma incerteza aqui pelas coisas que estão escondidas, tá? Vamos ver a intenção do feminino em relação ao masculino. 2 de espadas e rei de espadas. Tá vendo que o feminino, ele tá trabalhando muito com essa energia de espadas também, né? Que é uma energia da mente. Lembra que a gente falou que o feminino ia começar a trabalhar com o elemento ar, aéreo, né? A mente mesmo. Então aqui fala que é um feminino que sabe que vai precisar tomar uma decisão, já estava intuindo alguma coisa em relação ao masculino. O feminino sabe de alguma coisa do masculino, tá? Então aqui nada novo sobre o sol para o feminino de certa maneira, porque apesar dessa atitude, eu acredito que o feminino não vai entender essa atitude ou não entendeu a atitude há poucos dias do masculino de tomar uma decisão diferente. Porque se o masculino tivesse continuado do mesmo jeito, esse feminino continuaria também escondendo alguma coisa. Mas como esse feminino se surpreendeu com essa atitude do masculino, esse feminino está sendo obrigado a admitir que o masculino esconde algo bem grande ali. Porque o masculino ele acaba tomando uma atitude de romper emocionalmente com o feminino. Tá? É isso. Vamos ver o que está bloqueado para o masculino na matéria. Pagem de paus e a temperança. Bom, aqui está bloqueado temporariamente a comunicação agressiva, né? Uma comunicação também muito infantil ou uma comunicação que traga alguma agitação para o masculino, mas que seja caracterizada como irresponsabilidade. O masculino ele está bloqueado para esse tipo de movimento na matéria, tá? Ele está bloqueado nesse momento de mandar, por exemplo, uma mensagem sexual, uma mensagem de brincadeira, tá? Tá fechada essa energia. Ou de provocação. Vamos ver o desafio do masculino. As de paus e o julgamento. Aqui o desafio do masculino realmente é daqui para frente, depois dessa verdade que vai vir à tona, né? Escolher um movimento diferente, um novo caminho, né? Vai ser difícil. Vamos ver a bênção do masculino na matéria. A grande sacerdotisa e o 10 de copas. Aqui tá falando que a bênção do masculino tá ligada a esse feminino, que ele pode acessar, tá? Que é um feminino também que finalizou com essa energia passada.
Esse feminino, ele fecha essa energia da rainha de ouros e rainha de paus, que está ligado a um formato familiar, alguma coisa assim. E esse masculino se conecta com o oráculo, se conecta com a grande sacerdotisa na matéria, com uma sabedoria milenar aqui, uma sabedoria superior. E tem uma questão também ligada ao silêncio, né? E o diabo, é isso mesmo. E a imperatriz. Esse masculino aqui tá nítido para mim que a bênção desse masculino vai ser esse oráculo, essa energia de sabedoria que esse masculino vai poder acessar para poder lidar com essa energia diabólica aqui. Porque esse masculino, ele tem um lado sombrio e está ligado a essa energia diabólica, essa energia capricorniana que está aqui. Então, o masculino ele vai começar a passar por um processo de cura, de expurgação, porque tá preso energeticamente numa densidade da matéria. E até para que esse masculino acesse essa imperatriz, esse masculino ele precisa curar. Tem alguma doença aqui, tá? Tem alguma coisa aqui que atinge o desenvolvimento desse masculino na matéria, no físico, na sociedade. Então a bênção vai ser esse masculino podendo acessar a cura. Vamos ver o bloqueio do feminino. Pajem de espadas e o eremita. Então, aqui eu vejo que está bloqueado. O feminino não vai conseguir mais ficar observando, né, buscando algum tipo de resposta, olhando algo, né, do masculino. O feminino ele vai agora se direcionar para o espiritual mesmo. Eu sinto que essa nova fase do feminino, o feminino faz uma aliança com o espiritual e não com essa imagem, com esse masculino, entende? Então esse feminino ele realmente vai entrar numa fase totalmente atípica, porque não me interessa mais o que meus olhos estão vendo. Eu prefiro que o espiritual seja os meus olhos. É o que eu sinto do feminino, na matéria em si. Vamos ver o desafio do feminino. Os 6 de paus e o mundo. Aqui o desafio do feminino, eu acredito que tem a ver com o ceifar, né? O corte. Eu preciso fazer o sacrifício de não ver a verdade da matéria, cortar, mesmo que seja difícil para mim, né? O feminino em si, 6 de paus. Mesmo que seja difícil, que eu não veja com clareza, vou ter que olhar o futuro, aonde eu quero chegar, né? Eu vejo aqui que tem uma vitória para o feminino, mas eu não sinto que o feminino, ele é como se a vitória do feminino fosse exatamente o deixar, né? O deixar. Eu não vejo o feminino aqui sendo ovacionado. O que o feminino fez. Não, é uma coisa interna do feminino. Interna, tá? Que é sentida. E que leva o feminino a ter um avanço, né? Uma expansão mental. Aqui pode ser até que o resultado apareça depois. Mas aqui no momento, né? De hoje a 28 dias, essa expansão do feminino conseguir soltar, conseguir deixar para trás.
Então é um grande reconhecimento, mas é do poder do feminino, o feminino se reconhecendo, sabe? Vamos ver a bênção do feminino. Olha lá, o mundo. E o 9 de copas. Aqui vai ter um desejo realizado pro feminino. Tem uma grande expansão do feminino. O feminino atingindo lugares, pessoas que nunca imaginou que iria atingir, tá? Tem uma realização grande, o feminino saindo de uma estrutura muito antiga que trouxe muitos obstáculos até então para o feminino, tá? Vamos ver aqui o bloqueio do masculino em relação ao feminino. O pajem de ouros e o 9 de ouros. Bom, qual que é o bloqueio do masculino em relação ao feminino? Aqui tem a ver com a individualidade, né? E também tem a ver com a individualidade no sentido de nutrição. O masculino ele tem um bloqueio ligado ao se nutrir. É uma coisa muito interessante que a gente vai ver muito nessa nova era. Homens que se cuidam, tá? Masculinos aí, né? A gente não pode falar que é só, né, o gênero, mas energias yang se cuidando, se nutrindo, se amando, se respeitando, se empoderando, né? Cuidando de si, coisa que nessa antiga era o feminino que fazia. Então, nesse momento ainda está bloqueado isso, mas vai desbloqueando aos poucos. Então, esse masculino ele vai aprender a se cuidar, a se nutrir, tá? Porque está desenvolvendo o yin também, ok? Vamos ver a bênção. A bênção não, o desafio desse masculino com o feminino. O 8 de paus e o rei de espadas. O desafio desse masculino vai ser ver os movimentos do feminino ligado a documentos, papéis, ligado a decisões da matéria bem racionais do feminino e não poder fazer nada. Porque é como se esse masculino ficasse sem comando diante da situação. Ele não consegue se movimentar. Tá? Ele vai estar ali mentalmente impossibilitado de se movimentar. Tá? Ele só vai conseguir ver as atitudes do feminino. Vamos ver aqui a bênção. A bênção do masculino em relação ao feminino. O imperador. E o rei de espadas. Ai, que legal. Rei de paus e as de espadas. Olha que legal. E o rei de ouros. Tá vendo como voltou? O masculino que estava no início pro feminino voltou aqui pro masculino. O rei de ouros, o rei de paus. O rei de ouros, o rei de paus, o rei de espadas. Então aqui o que iniciou a leitura para o feminino termina para o masculino. Então assim, a bênção vai ser que o masculino recupera o poder do yang mesmo, né? O masculino entra na energia do imperador, graças a esse processo todo que o feminino está fazendo, porque o feminino vem aí como precursor. É o que está vindo na minha cabeça aqui. O feminino vem trazendo essa nova levada e o masculino ali só seguindo depois. Então aqui tem uma grande realização, porque o masculino entra na energia yang, né? Entra na energia do imperador, os 4 reis aí. Muito legal, né? E daí o masculino começa a avançar na matéria e trazer uma nova verdade. Excelente, né? Excelente. Excelente mesmo. Bom, vamos ver aqui o que está
bloqueado para o feminino em relação ao masculino. 5 de ouros e a temperança. Bom, o que está bloqueado aqui é perdas, medo, escassez, rejeição, tudo isso está bloqueado. Na verdade, o feminino já medicado, remediado por essas coisas, né, situações que já passou, feminino no momento de mudança. Então está bloqueado essa energia de escassez, tá? Vamos ver o desafio do feminino em relação ao masculino. Rei de paus e o cavaleiro de copas. Então, aqui o desafio maior do feminino está nessa parte emocional, né? Vai desligar o celular. Olá, voltei. Bom, voltei aí com outra roupa, eu acabei fazendo outras coisas. É o seguinte, foi até bom ocorrer isso, que eu tive alguns insights, tá? E também orientação do espiritual. A gente tinha parado aqui no desafio do feminino. E o espiritual me lembrou que na última leitura estava escrito assim, masculino emotivo. E aqui, o que eu vejo a diferença daquela leitura para essa? O masculino cortando a emotividade, que é a parte límbica. Porque aqui o pensamento do masculino é de ir e deixar para trás uma construção emocional, um desapego, tá? A energia de escorpião, daquele apego emocional a uma construção. E assim, o que está sendo difícil para o feminino, o desafio do feminino nesse momento, é entender esse corte. Rei de espadas e cavaleiro de copas. Como que o masculino cortou tão bruscamente essa energia, né, da emoção em si. Como se vira assim as costas para uma situação ou finaliza sem o emocional. E cai naquilo que eu comentei no início da leitura e falou várias vezes na leitura do masculino a questão da liberdade, né? Da liberdade de criação, de desenvolver sozinho. Eu estava refletindo sobre o masculino e sobre o casamento em si, porque essa leitura tem a ver muito com o casamento e com toda certeza. Esse tema ele está muito presente no inconsciente coletivo nesse momento. Por isso que está sendo captada, esse tema está sendo captado. O que foi me mostrado? Eu entendo hoje que a união do feminino com o masculino dentro da instituição matrimônio tradicional, né, gerou um sistema autônomo, né? O que seria esse sistema autônomo? Tem o homem e a mulher, o relacionamento é o sistema autônomo. E esse sistema autônomo você não tem como controlar, tá? Não tem como controlar. É igual às redes de computador. É gerado ali uma dinâmica que acaba sendo autônoma, que a gente não consegue controlar. A gente simplesmente deixa acontecer. Então, uma coisa que ficou muito claro para mim, dentro dessa instituição, casamento tradicional, matrimônio, é a dificuldade de desenvolvimento dos indivíduos, tá? Desenvolvimento na dinâmica de dupla ou coletivo ligado aos filhos e família, check, legal. Mas o seu desenvolvimento individual, não. E o que está muito forte nessa leitura é que muitas dessas pessoas,
Elas iniciaram isso essa noite. Essa noite o espiritual estava me falando e colocando o exemplo dos meus pais. A maioria dessas pessoas, elas passaram mais casados do que solteiros. Então, por exemplo, meus pais que se casaram já com uma certa idade, eles acreditam que 26 anos para eles, na época deles, já era passando da hora aí. Enfim. Hoje, com a idade que eles têm, né, 60, vai fazer 64, eles passaram mais tempo, né, da vida deles casados do que separados, né, do que solteiros. Então, o que significa isso? Que eles não desenvolveram habilidades individuais, só a habilidade em dupla ou grupo, família, né? Enfim, esse é o recado, né? Eu não estou preocupada se isso está certo ou errado, eu estou passando o que está sendo mostrado pelo espiritual, a reflexão que é para ser feita. Então, essa energia do sol na cabeça, ali junto com o urso congelado, o urso é um símbolo de empoderamento, tá? De empoderamento profissional, social, mostra você como alguém, uma autoridade, né? Numa dinâmica de relacionamento, o urso vem como ciúme, possessividade, separação, né? Muitas vezes o machismo, tá? O urso é aquele animal que, se ele te abraçar, ele te espreme, né? É perigoso ali. Enfim, gente. A questão aqui é que o masculino vira as costas para uma situação que, para o feminino, está muito ligada ao lado límbico, emocional, emotivo, e como se não existisse. Então, o feminino hoje está numa energia ar, trabalhando com a mente para tentar sair dessa energia de decepção. Por isso, o 3 de espadas. Porque na cabeça do feminino, como assim? Ontem mesmo a gente, estou dando um exemplo, ontem mesmo a gente estava trocando declarações e agora, de repente, acabou tudo. É exatamente o que eu vejo aqui. É um distanciamento muito, muito atípico, né? Na verdade, uma variação de sentimento, de emoção, de movimento, de ação, de muito diferente, porque ele sai dessa energia emotiva e já cai nessa energia emocional. Emocional racional, de cortar, simplesmente cortar. Mas ontem você estava aqui, né? Como se fosse assim, ontem você estava aqui com a família, falando que me ama, tudo, e hoje você já está assim. Então é como se você, o feminino, olhasse o masculino como um ser desequilibrado, bipolar, alguma coisa assim. Mas não é. O masculino, ele está passando por esse momento de grande transformação e entendendo que a liberdade, o crescimento pessoal, individual, é muito mais importante nesse momento. Na verdade, o masculino sente que cumpriu o que tinha que cumprir, independente do que o feminino acha. O masculino acredita que já cumpriu o papel com o feminino, né? Que até nesse momento o feminino conseguia envolver o masculino emocionalmente para ficar ou estar numa situação. Porque isso é considerado pela igreja, porque a sua mãe, a sociedade, eu não sei o que. Só que aqui eu vejo o masculino realmente conseguindo se libertar com esse sol em leão, tá? Que o sol em leão tem a ver com o ego, com você se colocando como prioridade, tá? Então, aqui realmente para o feminino está sendo muito difícil esse corte do masculino.
Esse corte onde o masculino não está levando em consideração a parte emocional. E aqui eu nem sinto que tem a ver com sentimentos, porque o masculino tem sentimentos, mas ele não está mais associando os deveres e as crenças, conceitos, não está deixando mais que tome conta o emocional. Ah, eu tenho que ficar com a fulana porque a fulana é mãe dos meus filhos. Ah, eu tenho que pagar essa conta porque ela é mulher. Ah, eu tenho que fazer... Não, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que ter a liberdade de decidir o que eu vou fazer. Se eu quero ficar com essa pessoa, é realmente porque isso agrega, né? Me traz crescimento. Se eu quero pagar uma conta, é porque eu me sinto à vontade para isso. Então, essa mudança do masculino vai causar um impacto muito grande social também. Mas, ao mesmo tempo, todo esse processo de negação está fazendo com que o feminino já está passando por transformações há muito tempo. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Tudo são camadas. Camadas. Então, aqui, tem pessoas que vai falar assim, ah, mas já aconteceu isso comigo. O que eu quero que vocês entendam é que essa dinâmica aqui, ela acontece com todos nós, o tempo todo. Então, são camadas. Para um feminino chegar a se desprender de uma energia emotiva, emocionada, às vezes não é só com o relacionamento. Então, precisa acontecer várias vezes com pessoas diferentes aquela ruptura, para que a pessoa ela se desconecte. Então, isso que eu estou falando agora está acontecendo no mundo inteiro. Ah, mas o meu aconteceu há 7 dias atrás, vai acontecer de novo, porque são camadas. Entende? É todo masculino. Então, se o masculino está passando por isso, por exemplo, uma pessoa que você tinha uma aliança, um prestador de serviço, vai fazer essa mesma situação com você. É esse ponto que vocês precisam entender. Isso está ligado não só a uma pessoa, mas todos os masculinos e todos os femininos. Tá? É a energia yin, feminina, e a energia yang, masculina. Então, essa dinâmica, ela não tem linha de tempo. Tá? Por isso que eu falo tanto do espiritual. Quando vocês colocam uma questão numa linha de tempo, tem a ver com religião, matéria, com método. E o espiritual não tem isso. Quem criou o método foi o humano, para organização. Então, quando você chega no meu trabalho e começa a falar de método, eu vejo que você é terreno. Tá bom? Aí explicando para vocês. Então, o feminino tá sendo muito difícil o feminino entender esse processo do masculino se soltar. Soltar e escolher essa liberdade. Mas o feminino realmente não entende que o masculino ele só está despertando para a melhor performance que ele pode atingir. Ele já cumpriu o papel com você, com o feminino, entende? Já cumpriu. Não adianta o masculino estar numa situação por obrigação e sem evolução. Ah, mas ele está ali na energia dos lazeres e prazeres. O que tem? Não tem nenhum problema, vai cumprir os acordos com os filhos ali. Tá? Até eu vou voltar com um quadro meu, né, que foi inspirado no filósofo contemporâneo Zygmunt Bauman, que é Conexões, que seja eterno enquanto dure.
a gente vai começar a ter que se adaptar a esse novo formato social. Porque se a expectativa de vida, os guias estão falando muito isso para mim. Se hoje, por exemplo, eu tenho 37 anos, se eu viver o que a expectativa tá falando, eu tenho mais 50 anos pela frente. Gente, eu nem vivi a metade da minha vida. Vocês estão entendendo o ponto que o espiritual quer que a gente desenvolva? Todas as áreas, todas as habilidades. O casamento vai te ensinar a conviver em dupla, em grupo, filhos, parentes. Mas e você como indivíduo? Quando um ente falecer? Vocês estão entendendo a dinâmica? É isso. Vamos ver feminino. Qual que é a bênção do feminino em relação ao masculino? A roda da fortuna. Olha lá, ó. E o rei de copas. Excelente. Por que excelente? Porque aqui tem uma grande mudança no ciclo da vida em si. Porque a roda da fortuna é o relógio do universo. É quando gira lá, não importa onde você está. O que importa é o plano maior. Então, aqui veio o rei de copas, a força, que é a energia de leão, e o 8 de ouros, e a rainha de espadas. Então, quer dizer, o feminino aqui entrando nessa energia aérea. Lembra que o feminino, o masculino teve problema com o feminino de fogo, de terra, se juntou, vai se juntar agora com o feminino de água, que pode ser uma mãe ou alguém que acolhe esse masculino, e o feminino aqui se transformando na rainha de espadas. Por quê? Uma grande decepção. E o 5 de paus. Então, quer dizer, o feminino ele precisa começar a trabalhar com esse racional, tá? E ver as coisas como são, sem essa emoção. Então, a partir daí, esse feminino começa a trabalhar os impulsos, aqui a força, trabalhar a energia de motivação, de equilíbrio das energias, dominar os instintos e entrar nessa energia de rei de copas, que é a inteligência emocional. Então, dentro dos relacionamentos, o feminino vai se relacionar, racionalmente vai se envolver, porém, aqui vai ter um equilíbrio emocional no dar e no receber, tá? Então, é muito importante esse rei de copas, porque futuramente esse masculino ele não vai se associar a um feminino por causa das obrigações da matéria. Ele vai se associar a esse feminino porque realmente sente que está preparado para ter uma dinâmica. Mas não é uma dinâmica ligada à instituição do matrimônio tradicional que a gente tem hoje. Não. Vai ser um acordo, claro, cada um vai ter o seu, mas um acordo onde cada um consegue desenvolver a sua individualidade, tá? E isso não vai trazer perdas e nem atrasos sociais, tá bom? Então, é isso. Então, aqui a grande virada pro feminino vem aí, viu? E pro masculino também. Vamos ver aqui, futuro imediato do masculino em relação ao feminino. Olha lá, a lua. E o 10 de ouros. Aqui, lembra que eu falei que vem coisas à tona? Virão. Como vai finalizar essa estrutura? Vai finalizar essa estrutura. Material, casa, família, rotina, cumplicidade que girava ali, vai começar a desmoronar tudo que... É como se tivesse uma parede que mostrasse uma realidade, vai cair essa parede e vai ser mostrado o que tinha atrás.
Eu, pela minha experiência aqui, pela energia de leão, tem a ver com a sexualidade do masculino, tá? Ou orientação sexual, ou com a parte sexual mesmo, tá? Algum tipo de patologia, vai cair alguma coisa por terra aí, vai ser bombástico, né? O que vem aí pro masculino. Porque até então, como o masculino estava cumprindo o que a instituição pedia, mesmo que obrigado, tinha uma. Estava a sociedade em si, esse grupo, essa mulher, essa família estava ocultando ou omitindo algo muito tóxico do masculino. Mas é porque ele estava cumprindo o papel. A partir do momento que ele rompe o papel aqui e solta a energia emocional, a manipulação emocional, vão jogar no ventilador o que estava oculto. Feminino ferido. Vamos ver futuro próximo do masculino com o feminino. Rei de copas e a estrela. O que eu vejo aqui? Futuro próximo. Entra uma energia do rei de copas, uma inteligência emocional guiada pelo espiritual. Futuro, esse futuro próximo, sim. Mas aqui fala que essa energia do rei de copas vai estar preparada num futuro distante. Agora não, tá? Aqui vai ter uma pequena demonstração de inteligência emocional, tá? Entre o feminino e o masculino, mas não está pronto ainda. Então, futuramente, o espiritual aí vai concluir o aprendizado com o feminino, com o masculino emocionalmente, porque aqui rompe uma estrutura, tá? E o que vai ser dado, o que vai ser mostrado, só no futuro vai conseguir organizar, porque vai ter uma baguncinha aqui, tá bom? Vamos ver aqui o feminino, futuro imediato com o masculino, o pendurado e o 6 de copas. O feminino tá totalmente assim, congelou a tela mental no passado. No passado. O feminino tá tendo uma certa dificuldade mesmo de imaginar uma estrutura diferente. Então tem aqui um chororô, tem uma dificuldade de encarar a nova realidade, os novos conceitos. Femininos, tem feminino aqui doente, tem feminino que vai ficar doente, tem feminino com perda aqui, por dificuldade mesmo de ver a situação pelo lado positivo. Tem uma questão ligada a filhos, para alguns casos, tá? De isolamento para refletir, viagens, mudanças, tá? Feminino aqui sentindo na pele mesmo. Todo esse processo. Vamos ver futuro feminino com masculino, futuro próximo, o mago. É isso. O feminino vai conseguir, né? Depois que entender, vai conseguir manifestar agora uma nova realidade. Mas uma coisa está muito clara para mim. O feminino, ele vai se unir ao espiritual. Não vejo outro caminho para o feminino. Porque, assim, o feminino, ele tá tendo dificuldade de explicar emocionalmente por que não tá conseguindo lidar com esse emocional.
né? Porque assim, o que que a gente é ensinado? Que a emoção, o que você sente, tem que vir primeiro, né? O que que você está sentindo? Né? A gente tem esse condicionamento e está sendo muito difícil para o feminino essa parte de entender que nesse momento, daqui para frente, a gente vai ter que colocar o racional na frente. Porque o racional ele vai trazer um controle maior sobre o emocional. Se você coloca o emocional na frente, a sua mente fica confusa. Porque o emocional está ligado à lua, oscilação das fases. Então, mentalmente, você vai virar uma confusão, né? Então, essa inversão de valores, de colocar esse racional na frente e deixar o emocional em algum momento, depois de um processo, assim, aparecer, vai ser muito difícil. Porque o feminino realmente coloca o emocional primeiro. Mas nessa nova dinâmica vai ser diferente. Tanto que o feminino entra com o mago aqui. O mago é uma energia mental, tá? Masculina. E aqui o feminino vai trabalhar com essa energia e com a energia do eremita de afastamento, que é uma energia ligada à virgem feminina. Então, para mim, gêmeos e virgem, o feminino vai trabalhar com esses dois signos, masculino e feminino, tá? Lembrando, tem a ver com a comunicação, porque virgem e gêmeos é regido por Mercúrio, tá? Pode ter alguma questão ligada a Mercúrio retrógrado, então a necessidade de avaliação da fala, da mente, tá? É isso. Tem muita coisa que tem que ser desconstruída na mentalidade do feminino e está sendo dadas as ferramentas, tá? Para o feminino. Então aqui vem muita coisa. Tem uma questão aqui do feminino, aí é vida prática, tá? Feminino achando uma solução ligada a uma doença. Eu vejo alguns femininos tendo que passar por um médico, uma energia muito forte ligada a tratamento de saúde, cirurgia. Alguns femininos passando por um processo de recuperação. Está muito forte para o feminino todas essas questões que envolvem organização, casa, medicação, consulta médica, exames, ficar de molho, um certo sofrimento, murmúrio. Para alguns é induzido, né, porque escolheu esse período de pausa, mas na vida prática, o feminino nessas situações, até mesmo pessoas aí desempregadas, né, o feminino. Vida prática. O que eu vejo aqui em relação ao que vem por aí para o feminino? Vem uma nova fase, tá? Mas o feminino, com toda certeza, dentro dessa dinâmica de doença, de isolamento, de perda de emprego, de sacrifício na carne, tudo isso está vindo para o feminino exatamente para que o feminino esqueça o externo. Esqueça o externo e faça aliança com o espiritual. Porque, assim, o feminino ele não vai conseguir sozinho, tá? Porque, assim, é uma proposta totalmente diferente. De valor, tá vendo? Ó, expurgação. De valor. O feminino entrar nessa energia da era de Aquários, tá? É muito... é uma inversão de valores, né? Vai mudar. Então, assim, não tem como. É como se o feminino tivesse que ser hospitalizado para conseguir isso. Ok? Bom,
Vamos ver aqui. Palavra-chave para o feminino. Palavra-chave feminino. Já virou uma cartinha aqui. Olha. Siga os sinais. O universo tem um plano para você. Siga os sinais. Olhe as coisas com mais realismo. Olha, aqui fala que o clima pode ficar tenso em algumas comunicações. Lembra do Mercúrio que eu falei? Virgem e Gêmeos na energia do feminino? Aqui fala que vocês vão ter algumas dificuldades em algumas conversas, que vai ser um desafio aqui para vocês, tá? É isso. Vamos ver aqui uma mensagem do feminino para o masculino, uma mensagem, contrato de alma. As lições que aprendi com nós, eu nunca vou me esquecer. Consigo ver meu lado sombra. Consigo enxergar hoje meus defeitos. É isso, o feminino aqui, tá? Vou pegar uma cartinha aqui do Keeper feminino. Olha lá, homem maduro. É isso. E o desespero. Olha, é assim. Aqui eu vejo que tem uma questão de amadurecimento mental do feminino, ligado ao racional. Aqui, provavelmente, uma mensagem que traz desespero ligado à família, a filhos, tá? Uma energia bastante desconcertante, mas que aqui é uma situação que pode parecer ilusitada ou, sei lá, uma situação muito louca, mas aqui tem que ter maturidade para entender. Maturidade mesmo e lidar com o mental. Porque se for pelo emocional, não vai ter explicação. Tá bom? Bom, é isso do feminino. Feminino fecha aqui. Vamos ver aqui. Palavras soltas masculino. Palavras soltas masculino. Vamos lá. Momento especial. Sou abençoado pelo divino, tá? É isso que o masculino tá vendo aqui. Mais uma. Olha, aqui o masculino fala de uma dança entre o feminino e o masculino. Falando aqui de dois corações numa situação de vulnerabilidade, tá? E o distanciamento, tá? E aqui fala de uma situação, um Boeing caindo, tá? Fala de uma situação aqui que foi pane no sistema e que aqui parece ser algo muito, uma catástrofe, tá?
Mas, na verdade, aqui é uma libertação de um destino. É isso, gente. Vamos ver aqui, pedir ajuda do espiritual. Falta uma cartinha aqui pro masculino. Vamos ver masculino, a mensagem e a viagem. O masculino indo embora, tá? Tem uma finalização, o masculino deixando uma comunidade, uma casa, e partindo para uma nova viagem. Vamos ver aqui o que o espiritual espera dessa situação do yin e yang, palavra solta, empatia, a vida entrando em equilíbrio, o contraste acontecendo, abrace a sua cura. Que o espiritual espera. Saia da sua zona de conforto, explore o novo. Preencha seu coração com uma nova história. Meu Deus. Tenha diferentes ideias. E busque novos amores e uma nova intimidade. Meu Deus. Tá forte isso aqui, hein, gente? Vamos ver aqui uma mensagem para o yin e yang pelo espiritual. Escapar. Fui-me quando as coisas puseram difíceis. Então saia quando as coisas estão difíceis, tá? Reunião. Sempre voltamos um para o outro. E teve aqui também união divina, tá? Aqui fala que para entrar na harmonia. Ok? Desligou o celular e ligou. Então, precisa ter essa diferenciação. E é muito difícil, tá? É difícil. Por isso que vai ter que ter ajuda do espiritual. E aqui os caminhos estão abertos para expandir para as grandes transformações que virão nas estruturas da matéria. Lembrando que o racional é a construção da matéria, é o sistema que roda aqui, o que é certo, o que é errado. Virão muitas transformações nesse racional. Tem um homem aqui passando por grandes transformações, tem o final de um ciclo. Final de um ciclo, na verdade, para o masculino, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês deixem o like, comentem no vídeo, se inscrevam no canal. Para quem quiser uma orientação, o telefone na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.